Bom, nosso grupo nosso projeto se baseia num acelerador didático para a disciplina Fenômenos Eletromagnéticos. Eu sou o Paulo e o Alan, nós somos do mesmo grupo. E a gente fez um acelerador didático aí que contém cálculos utilizando algumas das fórmulas clássicas do eletromagnetismo, bem básicas, apresentação de dicas que auxiliam no aprendizado, simulação de campo elétrico e exibição do mapa de contorno, né? Eu vou explicar essas duas primeiras partes aqui, que foi as que eu fiz, cálculos e as dicas, né? Então o nosso código é esse, né? Ficou bastante extenso aí, mas a gente usou aí, fizemos algumas importações aqui e utilizamos muitos métodos, né? Então o usuário aqui ele tem um menu, certo? Tem até um método que imprime o menu, ele é responsável por imprimir o menu. E esse método aqui ele vai mostrar o acelerador didático para disciplina de fenômenos eletromagnéticos. Aí o usuário vai ter a liberdade para escolher o que ele quer calcular, né? Se ele quiser calcular resistores em série, paralelo, corrente elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei, energia elétrica, potência elétrica, força magnética, indução magnética e campo elétrico, que são esses métodos aqui que eu acabei de falar, né? E a gente fez um condicional aqui, né, para justamente escolher isso. Então, começando aqui pelo método de resistores em séries, a gente utilizou vetores, né? Lembrando que o cálculo de resistores em séries é um somatório, né? Então, se tem 3 resistores, é um somatório dos 3 resistores, a gente usou um vetor para justamente fazer isso. O resistores em paralelo também, que é um somatório, mas essa fórmula aqui é 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, até o enésimo resistor. E a gente utiliza essa fórmula aqui com vetores também. E aí a gente tem também o método da corrente, né? Que calcula a corrente, carga o tempo, se o usuário tiver uma dessas coisas, para realmente realizar o cálculo, né? Aqui estão da corrente, carga, tempo. A gente tem o método da primeira lei de Ohm, né? Que você pode calcular tensão elétrica, resistência, corrente elétrica, ou voltar para o menu principal. Em todos os métodos a gente colocou essa opção aqui de voltar para o menu, né? Se o usuário quiser calcular alguma coisa, né? A parte da corrente. O método da segunda lei, que é análogo aos anteriores, estruturas sequenciais aí com algumas condicionais, certo? O método de consumo de energia também, passa de vários sequenciais aí, formulinhas, né? Energia, potência vezes tempo, potência, energia por tempo, e aí o usuário pode escolher o que ele quer calcular. Esse método aqui vale chamar atenção por quê? Porque ele é um método e dentro desse método tem outros 6 métodos. Então o usuário pode escolher aqui, por exemplo, potência elétrica, corrente ou tensão. Se ele tiver um desses 3, ele calcula a potência. Lembrando que a potência tem várias fórmulas e essas são uma das 3 assim, básicas que o aluno precisa saber. Então se ele, por exemplo, escolher um, ele vai pro método da potência 1, que é esse. Então ele pode calcular potência, tensão ou corrente, né? Lógico que ele tem que ter um desses 3. Potência 2 e 3 também é análogo, né? E o mais interessante é isso, é um método dentro de um método. Aqui, ó, o método da terceira fórmula de potência. Aí vem o método da força magnética, que também são estruturas sequenciais básicas, né? Você tem força, você tem campo, você tem carga elétrica, velocidade, etc. O ângulo entre os vetores pode calcular. Aqui a gente fez a conversão em graus, porque usualmente é mais fácil para o usuário formar o ângulo em graus. E o fluxo magnético também, né? A gente fez o cálculo. E a calculadora é basicamente isso, né? O campo elétrico o Alan vai explicar melhor depois, mas a calculadora se baseia nisso. Eu vou dar uma rodada aqui no código só para mostrar mais ou menos como que é o menu. Aqui, ó, o menu é mais ou menos assim, né? Aí você, por exemplo, escolhe, a potência elétrica. Escolhi a potência elétrica. Se eu quiser calcular um, ele vai chamar outro método lá que engloba isso. A parte da calculadora é essa. A outra parte que eu queria explicar é a parte das dicas, que a gente vai fazer uma leitura de arquivos aqui, ó. A gente vai fazer uma leitura de arquivos, né, rodando o código com essas dicas aqui, ó. Por exemplo, se o usuário escolher calcular potência, né, vai aparecer lá o que é potência elétrica. Potência elétrica é isso, quantidade de energia liberada perdida em um certo intervalo de tempo, né, a unidade dela. E, por exemplo, o brilho da lâmpada depende da potência efetivamente dissipada.
Ou se ele, por exemplo, quiser calcular resistores, ele não sabe o que é um resistor. Aqui tem explicação. Resistores são elementos de circuito elétrico e apresentam resistência e passagem de corrente elétrica. E aí ele escolheu, vamos supor, aqui o método de resistores em paralelo, né? Ele digitou 2 no menu. E aí aparece isso, resistores em paralelo, tensão do circuito é constante para todos os resistores. E é basicamente isso, a parte das dicas. Bom, meu nome é Alan, vou continuar a apresentação sobre nosso projeto da disciplina de processamento da informação. É um aplicativo que tem como objetivo o cálculo de funções da disciplina de eletromagnetismo, bem como também uma apresentação das superfícies equipotenciais, que é uma representação do campo gerado por cargas discretas. Então nós temos aqui a primeira função, a primeira classe, que foi explicada pelo Paulo mais profundamente, que é a calculadora eletromag. Essa classe ela possui o main, né, que vai ser a função que vai invocar todas as outras que fazem os cálculos das equações e também a que gera o campo elétrico, né. Ela tem também os métodos que imprimem os menus, né, e o método aqui que eu trabalhei mais foi o campo elétrico, né. O campo elétrico aqui na main, né, ele vai invocar um objeto da classe campo, né, que abstrai, tá aqui a classe campo, ela abstrai então um campo elétrico. Ela possui uma array de cargas, uma matriz double que contém as componentes x, y dos campos e o campo elétrico resultante, e um buffer image que vai ser a nossa imagem, onde vai ser renderizado de fato a imagem representativa do campo elétrico. Esse campo aqui tem dois construtores. O construtor que não recebe atributo nenhum, ele vai gerar um campo da dimensão da tela que o usuário está utilizando. O computador ele vai pegar a resolução do computador e gerar um campo equivalente com o tamanho da tela. Aqui recebe parâmetros, ela arbitrariamente cria um campo com o tamanho que o usuário deseja. Nós temos também dentro da classe campo aqui uma função para gerar cargas aleatoriamente, para não ter que inserir manualmente as coordenadas e os valores. Foi estabelecido aqui um range, um intervalo de valor entre 0 e 100 nanocoulombs. É uma questão visual, para não, como o campo decresce com o quadrado da distância, decresce muito rápido para cargas muito grandes, a imagem ficaria uma superfície de uma cor só. Não sei que eu mudasse também muito, mas isso vai ser explicado também no outro método. O número de cargas também vai ser gerado randomicamente nessa função aqui, dependente do tamanho da tela, certo? Para não gerar, se o usuário definir um espaço muito pequeno, não gerar muitas cargas e acabar ficando difícil a visualização. Temos as funções setters, né, o set carga, get carga, tá um pouco fora da ordem alfabética aqui. Temos uma função para excluir todas as cargas, limpar o campo, né, caso o usuário queira gerar novas partículas aleatoriamente. A função que exibe o campo aqui, ela invoca também outras funções da própria classe, né? Para exibir o campo, primeiro ela calcula o potencial elétrico em toda a matriz, para todas as componentes e o resultante também. Ela cria um frame onde vai ser colocada a imagem para ser exibida, e ela também faz a renderização das superfícies potenciais para depois exibir essa imagem nesse frame. Temos um método para salvar a imagem no disco, né? Esse método é interessante também porque ele não sobrescreve o arquivo.
Se a pasta não existia, ele cria um diretório novo. Se a pasta existia e já existia um arquivo, ele não sobrescreve o arquivo, ele cria um novo um arquivo com um índice um a mais do que o anterior que já estava naquela pasta. Temos então essa função que de fato calcula os vetores do campo elétrico nas componentes x, nas componentes y e também um vetor resultante. Nós temos, na verdade, então, para uma imagem, 3 matrizes, né, bidimensionais, cada uma delas com as componentes e o vetor resultante. Isso aqui seria mais interessante se o software fosse mais bem utilizado para calcular, por exemplo, as linhas de campo. Utilizando o gradiente, eu teria que fazer calcular os diferenciais das componentes para poder ir desenhando a linha de modo iterativo, né? Acabou que a gente não conseguiu, não deu tempo de fazer as linhas. Bom, a constante eletrostática nessa função aqui foi setada para 9000. Assim a gente trabalha na ordem de milímetros em nanocoulombs, é melhor para fazer os cálculos e também na hora de visualizar. Temos a função superfícies equipotenciais. Essa aqui vai ser responsável por renderizar a imagem, ou seja, colorir ela, de fato construir a imagem. Ela constrói pixel por pixel a imagem, ela pega o potencial naquele ponto e dependendo em que faixa de potencial que ele está, ela pinta de uma cor. Então é arbitrário isso aqui, eu estabeleci como 1. Então a nossa faixa de cor, uma mesma cor representa tensões que estão aproximadamente 1 volt milímetro nanocoulomb distante de cada uma. Temos mais os getters aqui, os setters e é isso. Vou rodar um exemplo aqui para vocês verem o código funcionando. Então a gente seleciona aqui o campo elétrico. Podemos definir o tamanho do campo ou não. Eu vou deixar o default, ele pega o da tela. Então eu vou inserir aqui uma carga pontual, mais ou menos no meio, mais ou menos, né? Colocar um valor alto para essa carga. E vou inserir uma outra carga. Eu vou colocar um valor menor para ela, para a gente poder observar. Agora a gente pode exibir a imagem. Tá aqui a imagem, né? A carga maior aqui, a carga menor. Eu coloquei cargas de mesmo sinal. Vocês podem ver que o campo diverge aqui. Tem em algum ponto aqui é zero a tensão no meio entre as duas. Eu vou minimizar aqui. Vamos usar a função de salvar para depois vocês verem como ela de fato ela está funcionando. Então vou salvar numa pasta aqui, nova pasta. E vou limpar as cargas. Limpamos as cargas. Limpamos todas elas. Vou inserir cargas então com sinais opostos agora para a gente ver como é diferente a visualização do campo, né? Vou colocar uma carga grande também. E agora vou inserir uma nova carga. O sinal negativo. E exibir a imagem. Você pode perceber que elas juntou aqui, né? Não existe entre a carga maior e a carga menor, não existe uma superfície de potencial zero, né? É o princípio da superposição, né, e da lei de Coulomb que foi utilizado. O algoritmo é esse, na verdade, né? Cadê o nosso algoritmo aqui? O algoritmo aqui ele é um somatório, né? O princípio da superposição é esse, na verdade.
A lei de Coulomb se aplica para todos os pontos do campo aqui, por isso que a gente consegue calcular a função, né? É um somatório. Bom, essa imagem, essa última imagem também, vou salvar ela no nosso diretório, C, dois pontos, nova pasta, vou salvar no mesmo diretório. E por fim, vou limpar essas cargas e gerar aleatoriamente aqui, para vocês verem como de fato está funcionando. Aleatório agora, às vezes ele gera imagens muito coloridas, às vezes nem tanto, às vezes, como é aleatório, né? A gente deu sorte, gerou uma imagem bastante interessante. Vamos fechar ela aqui. Eu posso salvar ainda. Ele está no buffer. Nova pasta. Fechar todas as outras aqui. Vamos lá ver se foram salvas. C, dois pontos. Nova pasta. Aqui estão. Então ele salva, né? Aumentando o índice aqui. Se ele encontrar um arquivo novo, ele aumenta o índice. Então as 3 imagens aqui. Outra funcionalidade que foi inserida foi a de leitura de arquivo, né? Então as dicas que são inseridas no código ao decorrer da execução, elas são lidas de um arquivo de texto. Existe uma função chamada imprime dica, recebe um inteiro que é o índice dessa dica. Então ela procura ele dentro lá do arquivo texto e retorna essa string para ser exibida na função principal. No caso, o campo elétrico aqui a gente não imprimiu dica, mas, por exemplo, uma que eu não precisava saber, né? Que é a potência elétrica. Bom. Potência elétrica coloca aqui a potência elétrica, a quantidade de energia elétrica liberada em certo ponto no sistema internacional, tal. E é isso. Esse é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que ficou a contento. E só para registrar, nem precisava fazer esse trabalho mesmo, porque eu já tenho equivalência nessa disciplina e estou aqui me esforçando para ajudar meu camarada e ele vem me dizer que eu não preciso saber uma fórmula básica que calcula a potência. A vida é uma surpresa para todo mundo. É isso.